Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Vamos de novo, mais uma vez hoje, conversar com vocês a respeito de um assunto que é tão frequente, e cada vez mais, tá? Nós recebemos no nosso consultório, tá? Que na verdade é o paciente com dor crônica em tratamento de oncológico, tá? Então, é o paciente oncológico com dor crônica. Nós sabemos que hoje a dor crônica é muito frequente, ela atinge milhões de pessoas, né? E o paciente oncológico hoje, a doença oncológica, ela está, na verdade, em segundo, tá? No nível de mortalidade, de prevalência, quer dizer, a prevalência e incidência da doença oncológica é muito grande. Então, nós vamos hoje falar com vocês, tentar tornar mais simples o entendimento de como controlar a dor nesse paciente oncológico com a medicina integrativa. Então, você que quer ser médico integrativo, tá? Então, meu nome é José Araújo, sou cardiologista há 35 anos, tá? Faço medicina integrativa há 15 anos e vamos hoje conversar esse assunto tão interessante que nós vamos tentar facilitar o entendimento para todos nós, tá? Então, controle de dor no paciente oncológico em tratamento oncológico com a medicina integrativa, tá certo? Então, começamos com o conceito. Tudo quando a gente quer explicar, tem que entender o que é dor. Então, a origem da dor, do latim, do português, é sofrimento. E quando você fala de pain, do inglês, que vem do grego, é punição e pena. O porquê que isso é importante nós citarmos? Porque, na verdade, você vai ver que a dor não é só a questão só de sensação. Existe a parte emocional, central. Então, é muito mais amplo isso, tá? Não é a questão só daquela coisa que você sente naquele momento que você teve um trauma, não, tá? Então, é uma coisa mais ampla. Então, por isso que dor está relacionado a sofrimento, mas também pode estar relacionado a punição ou pena. E o que é fundamental para que a gente dê início a esse entendimento? Então, você, médico integrativo, hoje, você tem que entender de neurofisiologia, tem. Você precisa entender de neuromodulação, tem. E nós vamos tentar mostrar isso para vocês de maneira simples, tá certo? Como é que essa dor é transmitida, como é que você tem essa dor e ela chega ao seu cérebro, e aonde você, na verdade, transmite ela, tá certo? E você, então, transforma ela em sensação. Você sente que tem dor. E aí você, nesse mesmo caminho de ida e no de retorno, que nós vamos ver, na via ascendente e descendente, nós vamos fazer as neuromodulações. O que são neuromodulações? Você, que é médico que trata dor, né? Que hoje dor é uma especialidade, né? Nós sabemos que existe tanto médico da dor hoje, tanta clínica que trata a medicina da dor. Então, o que a gente tem que entender? Que a neuromodulação é para controlar exatamente, para amenizar a dor, para reduzir essa dor, tá certo? E nós temos que entender que o nosso paciente, isso é grande, isso é muito importante entender, o paciente oncológico, quando procura você, ele está provavelmente com a dor aguda. Ele tem uma doença crônica, tá certo? Quer dizer, ele tem uma dor crônica, mas que se reagudizou, tá? Por isso que é fundamental que nós entendamos o quê? A neurofisiologia, para entender o que é aguda e o que é crônica. E como modular esse paciente, por onde ele passa ou não passa. É simples isso. Então, o seu paciente oncológico, tá certo? Aquele que você vai atender, você que hoje não é oncologista, ou sim é oncologista, você é médico da dor, você é anestesiologista, tá? Não, você é cardiologista como eu, mas é necessário entender a fisiologia disso, da origem de tudo, tá? E aí como modular, pronto. E aí você vai entender que na maior parte das vezes, o seu paciente vai lhe procurar com a dor crônica, reagudizada. E o mecanismo, na verdade, ele está intrincado, ele está misturado. Porque quando a gente quer estudar, a gente, na verdade, procura dividir, compartimentar. E isso não existe muito na medicina, que você está sempre na medicina integrativa, como o próprio nome diz, ele está integrado, está junto. Então, você não tem como dizer, a dor aguda é dessa forma simples e a dor crônica é aquela ali. Não, você acaba tendo a associação das duas. Por isso que é fundamental que você entenda isso, tá? Isso é básico, que você pule essa dificuldade, tá? De que quando ele chegou com aquela dor aguda, você acha que ele é essa forma de tratamento. E quando ele é uma dor crônica, você trata daquela forma de tratamento. Não.
você tem que entender que, na grande maioria das vezes, e especificamente nesse assunto de hoje, que nós estamos colocando para vocês, você está tratando com a dor que tem origem mista. Ela tanto é aguda como crônica, tá certo? E quando você fala de dor, também nós procuramos dividir para facilitar de nociceptiva, que é aquela dor mais superficial, aquela dor, na verdade, que é mais aguda, tá? A neuropática, que o nome próprio diz, que é quando você já tem uma lesão neurológica, e a central. Por que é importante nós dividirmos isso? Para facilitar você que não tem esse conhecimento da base, entender, tá? Clarear vocês. Mas, na verdade, você vai ver também que o seu paciente oncológico, quando chega ao seu consultório, ele tem os três tipos de dor. O mecanismo da doença que levou ele a te procurar é a nociceptividade. Sim. Tá? Os receptores nociceptivos, sim. Estão agredidos, sim. Tá? Não houve um trauma, mas estão sob inflamação. Tá? Existem substâncias de citocinas inflamatórias, tá? O ciclo do ácido araquidônico, os mastócitos, aqueles respostas inflamatórias dos neutrófilos, estão envolvidos também nisso, tá? Você também tem uma dor neuropática. Óbvio que o seu paciente oncológico, pela dor dele, pelo tratamento que ele vem fazendo, ele já lesionou a mielina, ele já lesionou os nervos. Então, ele também, certamente, tem uma parte dessa dor de origem neurológica. E você verá que todas as duas, elas vão ter que passar pelo cérebro, pelo córtex cerebral, tá? E aonde ela vai ser transformada, onde você vai transformar ela em dor, onde você vai saber que ela é dor, ter a consciência que ela é dor. E nós veremos, então, que todas as dores, na verdade, estão sendo tratadas como um todo, como essas três. A divisão é feita para facilitar o entendimento, tá? Do que como você deve ver o seu paciente. Mas, na verdade, ele tem a mistura de todas as três dores. Por isso que é importante que você tenha em mente o quê? Que o seu paciente, quando chega aqui no meu consultório, ele tem esses três tipos de dor. Apesar de que você, naquele momento, vai achar que, não, ela é mais uma dor neuropática, ela tem uma sensação, então eu vou entrar com antidepressivo tricíclico. Não, é nociceptiva. Então eu vou entrar com analgésico não esteroide. Não, é central. Na verdade, você vai tratar ele como um todo, como paciente, tá certo? Então, isso é que é fundamental você ter em mente agora, tá? Então, você que é oncologista, tá? Você tem que entender o seguinte, a experiência sensorial e emocional desagradável associada a um dano tecidual ou potencial, ou descritas em termos desse dano potencial. Vamos tentar explicar, prático, como fosse um paciente que chega ao seu consultório, tá? Então, o paciente, na verdade, que chega ao consultório oncológico, tá? Ele tem, na verdade, uma dor sensorial, ponto. Que é uma dor que ele diz para você que tem. Às vezes ele vai dizer, ó, a dor é aqui no meu joelho, tá? A dor é na minha coluna. Ele especifica para você, ele vai dar a intensidade da dor, ele vai localizar a dor para você. Mas entenda, é um paciente oncológico. Então, é um paciente que é crônico. Então, se você chegar para ele e ele souber de uma notícia negativa, isso é muito comum. Então, se ele desanimar, por exemplo, é um paciente que vem em tratamento por longo e longo tempo. É um paciente normalmente com a faixa etária mais avançada. Então, é óbvio que vai ter um envolvimento emocional. Tá? Então, por isso que você fica, não, vamos poupar minha mãe, vamos poupar Dona Maria, por quê? Por causa da idade dela, para que ela não sofra mais. É o emocional. Então, nada mais é que o quê? Que a neurofisiologia. Então, a dor do seu paciente crônico, do seu paciente oncológico, ela é sensorial, mas ela também é afetivo-emocional. Deu para entender isso? Tá? Isso é fundamental que a gente consiga compreender isso, a mistura. Então, é comum o paciente chegar em seu consultório, tá certo? Volto a dizer, é comum eu atender aqui meus pacientes, e o que eu noto neles? Eu noto neles que eles vão querer me direcionar, ou às vezes não, eles não sabem dizer, a dor não tem uma localização precisa, a dor surgiu do nada. Então, você tem que procurar ir através, que você vai ver de questionários, ou até de exame complementar, você tem que entender o que desencadeou aquele processo naquele momento, para você direcionar, controlar aquela coisa que incomoda aí naquele momento, tá? E então você vai tornar a qualidade de vida melhor. Que o que é o nosso objetivo para ele, na verdade? É entender
que ele precisa melhorar a qualidade de vida dele. Então, vamos melhorar a qualidade de vida do paciente oncológico. Aquele paciente que está sob tratamento de quimioterapia, de radioterapia, de imunoterapia, que nós sabemos hoje que o checkpoint é o que vem tomando conta do tratamento oncológico. Então, é fundamental que você tenha essa noção precisa, tá certo? Como falei anteriormente, então, vamos pular obstáculos, tá certo? É hora agora da gente pular, tentar entender com mais detalhe. Então, quando eu falei do componente sensorial, vamos tentar dar um exemplo. Você, sem querer, bate a mão na parede, tá certo? Ou na porta. Você vai perceber a dor imediatamente. Então, esse é o estímulo nocivo, tá? Normalmente, você tem intensidade, você tem localização, você tem duração, você tem padrão, tá? Qualidade. Então, você tem como discriminar muito a dor aguda. Normalmente, é uma dor aguda, entendeu? Ela se caracteriza por isso, dessa forma, tá? E o componente afetivo emocional é a questão mais de comportamental, tá certo? Quer dizer, é a questão do seu paciente chegar no seu consultório, tá? E você entender que ele teve a notícia e ficou triste. Por exemplo, a filha da paciente ficou doente, ou o neto da paciente ficou doente. Quer dizer, ela não dormiu bem naquela noite. Não houve trauma. O que houve foi o quê? Uma variação da fisiologia dela. Ou outros fatores aconteceram para trazer a descompensação da dor dela, tá? Então, você vai entender isso como o quê? Uma dor, na verdade, crônica ou patológica. Quer dizer, então você tem que entender que ele tem uma doença comportamental frente à dor. Vamos tentar dar outro exemplo para você. Então, você tem pacientes, como eu tenho pacientes oncológicos que têm a mesma faixa etária, que têm o mesmo tipo de doença oncológica. Teoricamente, se você for ver para os exames, estadiamento, ele está numa mesma qualificação, tá? Mas eles reagem de forma completamente diferente, tá certo? Então, eles podem ter o mesmo estímulo, pode ser um estímulo traumático, como nós falamos anteriormente, um trauma físico, de bater em algum lugar, um trauma não físico, um trauma, como eu falei, de você dormir mal, de você ter se alimentado mal na noite anterior, entendeu? Por exemplo, isso é uma coisa fundamental. E aí você vai ter que entender e organizar, reorganizar, juntar as informações, para que você direcione ele de uma maneira adequada. Isso é fundamental entender. Porque, volto a dizer, o médico integrativo, ele não é neurologista, ele não é médico da dor, não. Mas ele tem que entender da neurologia, da fisiologia, tá? E isso é fundamental. Então, o seu paciente que você vai tratar, ele vai ter a dor crônica, certo? Com o componente sensorial, tá? De nocicepção, aquele que tem receptores na maior parte dos tecidos do seu corpo, que você sente que é a dor aguda que vem, que você bate, tá? A maioria dos seus tecidos, suas células, tem receptores nociceptivos, a maior parte dele é onde você sente a dor, tá certo? E não se esquecer do componente afetivo, que é o quê? O emocional, aquela coisa mais ampla, subjetiva. A palavra correta seria subjetiva, né? Aquela coisa que você fica meio perdido, né? Não é objetiva como a dor, é mais subjetiva, tá? Então, nociceptores, terminações nervosas livres que detectam a informação nociva. Então, voltando o que falamos anteriormente, receptores que estão nas suas células. Quais células? Você vai ter na maior parte de suas células. São terminações nervosas livres que detectam esse tipo de inflamação ou esse tipo de trauma. Porque esses nociceptores, eles podem ter tido um trauma, como não precisa ter um trauma, tá certo? Você teve a reação inflamatória. Então, o seu paciente oncológico, ele é um paciente que tem uma inflamação crônica, ele tem uma alteração da imunidade dele crônica. Então, na verdade, ele tem produção de citocinas, tá certo? E mastócitos, como nós falamos anteriormente, células inflamatórias agudas, tá? Que agem, que vão levar exatamente ao estímulo da dor, certo? O limiar de excitabilidade elevado e baixa sensibilidade, tá? O que eu quero dizer com isso? Que você lembra que existem pessoas com mais sensibilidade e menor sensibilidade. Isso é básico. Outra coisa, como você transporta esse tipo de recepção dessa terminação nervosa? Quem é que fez o transporte até o corno posterior da medula? Porque a primeira fase é você ter uma sensação de dor. Ok.
Vamos fazer de conta que houve um trauma, ou que ele tem um processo inflamatório crônico, como é o nosso paciente. Então, ele não teve trauma nenhum, mas ele tem uma doença nociceptiva, porque o processo inflamatório, as células inflamatórias que ele possui no corpo dele, estimularam esses receptores. E aí, quem fez o transporte dessa pele ou do local em que está inflamado até o corno posterior da medula? Você tem vários tipos de fibras, mas vamos colocar aqui as fibras A delta, que na verdade tem uma velocidade de transporte maior, tá? Que a movimentação do estímulo doloroso é mais rápido, tá certo? O limiar térmico, ele é semelhante ao das outras fibras, que é tipo C, e você vai ter receptores. Porque é fundamental que você entenda que, normalmente, esses nossos receptores, quando você estimula, eles vão dar uma reação polimodal. E o que é ser polimodal? Vários modos, né? O nome está dizendo. Então, você vai sentir se ele é químico, se ele é mecânico, se, na verdade, ele é elétrico, tá certo? Então, você tem alguns tipos, tá? De mecânico, químico, elétrico, tá? Que vai fazer térmico, tá? Que vai fazer com que estimule as suas fibras. Se você tiver o transporte por fibras A delta, você vai transportar de maneira mais rápida. Se você transportar através das fibras C, que são fibras lentas, que não tem mielina, tá? Você vai ter mais a condução da dor crônica. Aí nós vamos cair naquele velho erro que não podemos cair. Qual é? Achar que a dor crônica sempre é transportada pela fibra C e as agudas são pela fibra A delta. Não. Você vai ter sempre esses dois caminhos e você vai ter que modular esses dois caminhos. Essa modulação é fundamental. Então, o que nós vemos aqui na tela? Nós vemos exatamente onde você teve o estímulo doloroso, hoje você teve aqui o estímulo doloroso, e você teve o transporte aqui através desse... Você reconheceu dessas terminações nervosas aqui, e o estímulo doloroso foi transportado para o corno posterior da medula, tá certo? Onde você vai encontrar a primeira fase. Se você teve o transporte através de fibras A delta, veja que, ó, terminação nervosa, e você veja que ela tem mielina. Então, é mais grossa. Então, olha como ela tem um pico de dor maior e depois ela se mantém. Quando você vê a dor crônica, você vê o quê? Não tem um pico tão grande, mas, na verdade, ela se mantém constante. Então, você veja que você tem dois tipos de fibras que, devido à sua característica estrutural, vão transportar de maneira completamente diferente, com velocidades diferentes, tá? E o seu paciente que vai ao seu consultório, ele vai ter a inflamação ou estímulo de ambas as fibras. Isso é fundamental, isso é básico que você tenha em mente, tá? Que você... Por quê? Porque na hora que você for tratar, que você for modular esse seu paciente, você tem que ter essa noção. Não existe somente essas fibras, não, existem várias outras fibras, tá? Mas você tem que entender que, inclusive, a modulação, ela pode ser feita a nível central, tá certo? Como você vai ver pelo bulbo, pelo tálamo, tá? Pela coluna, como através do barreiras comportas, que você vai ter, na verdade, estímulos que você recebe um trauma. Mas se na hora que você tomar uma injeção, por exemplo, você, ao mesmo tempo que você vai tomar uma injeção, você estiver apertando a mão do seu paciente, ou com a mão quente do seu paciente, ou outro estímulo que você dê, você vai confundir exatamente por onde, qual é o tipo de sensação que vai chegar no seu cérebro. O que é mais prevalente, o que é mais importante para o seu cérebro? Foi, na verdade, a injeção, quer dizer, aquele trauma que você teve, ou que você passou a mão nele, quer dizer, você fez um estímulo diferente. Chegaram duas informações diferentes. E seja ela mecânica, seja ela química, seja ela térmica, ou seja ela elétrica. Então, você vai ter várias formas de estimular. A maneira que vai transportar, a velocidade, depende do tipo de fibra. E como você vai modular? Você modula a nível de sistema de comporta. O que é sistema de comporta? É isso que eu acabei de dizer para vocês. Então, você, na mesma hora que você está dando injeção, você está coçando a cabeça do seu paciente. Quer dizer, você está causando estímulos diferentes nele. Então, para aliviar a dor. Então, normalmente você faz isso quando você tem o seu paciente que tem oncológico. Quer dizer, você está usando várias formas de modular a doença. Então, o sistema de comporta é um deles.
é o mais periférico, é o que acontece no corno da medula, tá? É logo no início da medula, é quando o estímulo chega. Então, se você der 2 estímulos diferentes, você vai ter informações diferentes. Aqui, fica mais claro para você entender, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Aqui é o mastócito, que libera histamina. Lembra aquele paciente inflamatório, que na verdade ele é inflamatório, mas ele é mais que tem um aspecto que libera histamina, então parece que é alergia. Mas você tem a bradicinina, que é o quê? Que é uma citocina inflamatória. Você tem a prostaglandina. Será que ela foi produzida, na verdade, para inflamar você? Tem várias substâncias citocinas que são aqui, ó, para fazer com que você tenha uma inflamação ou, na verdade, uma inibição. Tá? Então, você tem as citocinas pró-inflamatórias e anti-inflamatórias. Então, isso é fundamental, ó, que você entenda isso. Veja que, às vezes, você tem lesão no tecido tissular. Não há necessidade. Normalmente, nosso paciente, esse paciente que nós estamos falando hoje, agora, que é o paciente oncológico, ele provavelmente não tenha essa lesão tissular que você quer ver. Porque a lesão tissular que você quer ver, provavelmente está interna. Provavelmente está no intestino dele, provavelmente está nas células que, na verdade, morrem quando ele faz a quimioterapia. Então, aquelas células da mucosa. Então, você não vai ver que está com gastrite, você não vai ver uma enterite, você não vai ver, na verdade, uma lesão da mucosa bucal, e é ela que está causando exatamente esse sintoma de inflamação, de dor. Então, aí, esse estímulo vai ser transmitido para onde? Para o corno posterior da medula, tá? Então, olha aqui, ó. O hidrogênio, que é o radical livre, prostaglandina, bradicinina e substâncias P. O que é substância P? Nós começamos a falar na verdade, de peptídeos opiáceos endógenos. Então, são substâncias que você produz para modular a sua dor, tá? Então, você produz peptídeos, tá? Que são proteínas que servem como estimulantes à dor e bloqueadores da dor. Então, você tem que procurar exatamente equilibrar essas substâncias. Então, é a neuromodulação endógena, feita por substâncias nossas, endógenas, produzidas pelo nosso corpo, tá? Olha para aqui que você está vendo isso aqui. E veja que ele acaba chegando aonde? No corno posterior da medula. E quando você chega no corno posterior de medula, na verdade, você tem lâminas, tá? Que são 10. Mas o mais importante aqui não é o número nem descrever isso, tá? Que isso é um detalhe muito grande. Mas vamos tentar explicar aqui, ó, que a mais importante, 1, 2 e 5 são as lâminas mais importantes, principalmente a 2, número 2. Então, você veja que tem, na verdade, o estímulo, vindo pelas fibras C, que são aquelas que levam, teoricamente, a dor crônica. Então, é aquela dor que é mais lenta, a velocidade mais lenta, veja que ela é mais fina. Você tem a delta e a beta aqui, ó, tá certo? E aí você vê que quando chega no corno posterior de medula, existe uma comunicação. Então, você tem o quê? Interneurônios, que são excitatórios. Se você tiver uma neuromodulação, você pode inibir isso. Então, o objetivo nosso hoje é fazer com que essa excitação que existe já no corno da medula seja modulado, tá? Inicialmente para o seu próprio corpo. Você vai ter, por exemplo, nós vamos falar sobre nutrição, como atividade física, que você vai utilizar o seu próprio corpo, você sozinho, você vai conseguir, através de hábitos saudáveis, você consegue modular para inibir exatamente esse internônio excitatório. Como você pode piorar? Então, se você usar o canabidiol, por exemplo, você tem uma ação inibitória. Se você usar o contrário, não dormir, comer de maneira inadequada, você vai liberar substâncias inflamatórias. E são peptídeos, são proteínas. Então, é fundamental que entendamos isso. Ó. Então, quanto maior a extensão, ou a espessura, na verdade, não a extensão, a espessura da sua fibra, ela é mais lenta, mais rápida. O transporte é muito mais rápido, tá? E quanto mais fino, mais lento é o seu transporte. E o que nós estamos mostrando aqui é a conexão. Lembra? A conexão que vai fazer a transmissão, que vai fazer com que você saiba que a dor está chegando, tá? E você pode inibir ela logo na entrada. Você não precisa nem deixar ela chegar no córtex. Se você usar, por exemplo, algum hábito ou uma técnica que faça, por exemplo, a técnica de quiropraxia, tá? De microfisioterapia, são técnicas que, através de estímulos mecânicos, você vai fazer com que haja um bloqueio nessa estimulação.
Fundamental que nós consigamos entender isso. Fase 01 é a fase que você começa aonde o tecido está inflamado. É no estômago? É no esôfago? É no seu coração? É no seu cérebro? Quer dizer, aonde foi que está inflamado? Porque ele está inflamado. Por quê? Porque ele está usando, na verdade, terapia. A doença dele é uma doença que mostra que ele está com o sistema imunológico, na verdade, em desequilíbrio. Por isso que nós sabemos hoje, tá, que a oncologia usa o quê? Usa a imunoterapia. E por que a imunoterapia está tão em voga e o futuro hoje da doença oncológica está na imunoterapia? Porque você tem um desequilíbrio imunológico. Então, quando você tem esse desequilíbrio imunológico, você tem que a liberação de células inflamatórias agudas ou crônicas, tá certo? Então, o que você precisa entender o quê? É um paciente que está normalmente em desequilíbrio. E o tratamento que você vai levar para ele é um tratamento que você procura dar o equilíbrio. Aí que vai ser a questão nossa hoje, que nós vamos tentar de maneira mais ampla, tá? Tentar modular a dor. Na fase 01, é a dor que chegou no seu côndilo posterior. Esse é o primeiro point. É o ponto que você tem que começar já a tentar inibir essa passagem desse estímulo. E aqui, vamos tentar explicar através da foto, apesar da foto não estar bem nítida, tá? Mas, de novo, nós vamos falar de neurotransmissão e neuromodulação. Neurotransmissão, transmissão através do tecido neurológico. Neuromodulação, modular esse estímulo neurológico. O que nós vamos querer fazer é uma neuroplastia, né? Tentar recuperar esse tecido neurológico. Através de quê? De medidas, ferramentas que nós temos hoje, tá certo? Então vamos lá. Se você entender a fibra A delta, aquela que tem um pouco mais grossa, tá certo? Aquela que é um pouco grossa, ela vai ser transportada pela via neoespinotalâmica, tá? Que é essa aqui. E aí você vai notar que ela vai chegar aqui e ela vai direto para o tálamo. Então, quando você tem uma dor nociceptiva, pura e simplesmente, aquela, por exemplo, do trauma, como um soco que você tem, você bate o pé em algum lugar, ela é transportada pela fibra A delta, pela fibra neoespinotalâmica e vai direto para o tálamo, que já está no seu cérebro. E o tálamo vai distribuir através de vários núcleos que você tem no cérebro, várias regiões, pelo córtex somatosensorial primário. O que eu quero dizer com isso? Que ao chegar no tálamo, ela vem direto, tá? Então vamos lá. O seu paciente chegou com gastrite. Ele chegou com a doença na verdade, de Crohn, que devido ao trauma que ele tem de uma inflamação crônica dele. Então, isso saiu direto do intestino, tá certo? Através da fibra A delta, foi para a via neoespinotalâmica e chegou direto no córtex. Por quê? Porque é rápida. É a maneira mais rápida que chega. E o córtex sensorial, que é quando chegando aqui no córtex ou no cérebro, ele vai se distribuir por vários núcleos. Quando você fala de fibra C, então, o que você está falando? Da lentidão, da doença crônica, que teoricamente é aquela doença do seu paciente hoje. Então, se você pensa que só vai tratar a fibra C, esse é o erro básico. É isso que a gente está aqui, para tentar dividir para você, mostrar para você que existem fibras diferentes, mas para mostrar a você também que não há como tratar uma coisa só, isolada. Isso é apenas didático. Nada. Na prática, o seu paciente que tem, na verdade, a doença crônica, que ele tem uma colite, porque ele fez a quimioterapia, ele teve estímulo que vai ser conduzido pela fibra A delta, como pela fibra C também. Só que a fibra C é aquela fina, aquela que é mais lenta. Aí ela vai pelo via paleoespinotalâmica. Agora, o que acontece? Ele vai ter várias paradas. Então, ele para um pouco no bulbo, certo? Ele para no mesencéfalo, e depois ele chega no tálamo, e aí vai também de novo para a ínsula e vai para o córtex sensorial. Então, no caso da dor crônica, você fica muito claro que você tem vários points, várias passagens para você tentar modular essa dor. Então, você tem mais possibilidade de você modular a dor crônica em várias regiões, tá? E lembra sempre que os seus receptores crônicos que você vai ter em todas essas regiões. Tá? Então, por exemplo, você tem receptores opiáceos, que são 3 tipos principais. Você tem os receptores canabinoides, né? Então, você tem vários receptores. Os seus linfócitos têm tudo isso.
Então, se você procurar usar as ferramentas, você vai querer o quê? Fazer uma neuromodulação, no caso da fibra C, em qualquer dessas regiões. Então, você vai ter ou no corno posterior, no bulbo, na verdade, no mesencéfalo ou no cérebro. Quando você fala de doença aguda, dor aguda, você teria só ou a medula, tá? Ou diretamente no córtex. Aqui, mais uma vez, a gente volta a dizer como é que é a modulação endógena da dor. Então, normalmente, o seu corpo, ele já está procurando controlar essa dor sua. Normalmente, o seu corpo, ele procura tentar controlar isso. Mas lembra que se o paciente te procurou, se ele está doente, é porque ele está em desequilíbrio. E cabe você equilibrar esse corpo dele. Então, na verdade, o que você vê aqui? Ó? O mecanismo descendente da inibição regulatória da atividade nociceptiva. Quando você fala do mecanismo descendente, é que, na verdade, lembra, o estímulo ele já chegou no seu cérebro, teoricamente, através da nociceptiva. Por que não neuropática? Tá? E por que não central se ela chegou no cérebro? Por isso que eu quero dizer. Mas o importante também é lembrar o quê? Ó? Que os peptídeos opioides endógenos, então nós produzimos peptídeos opioides endógenos, opiáceos, que te lembra da morfina, né? Codeína, do tramal, então são opiáceos exógenos, mas você produz peptídeos opioides endógenos, tá certo? Que tentam equilibrar exatamente essa dor sua. Então, se você tiver medo, se você tiver estresse, exercício intenso, se você agredir seu corpo, lembra que você vai estar modulando de maneira errada. Então, por isso que existe a questão emocional. Então, seu paciente oncológico crônico é um paciente muito sensível, ele está muito fragilizado emocionalmente. Então, essa modulação endógena, através dos opioides endógenos, não está em controle normalmente, ela está em desequilíbrio. Por isso que nós temos que ter uma mente mais aberta. Então, se você olhar aqui, ó, agora é o contrário, tá? Ele chegou no córtex, agora ele vai descer. Aí vem pela amígdala, pelo hipotálamo, e aí você vai ter liberação, às vezes, de neurotransmissores e peptídeos opioides endógenos que vão estimular ou vão inibir a passagem do seu estímulo. Então, por exemplo, aqui no caso do encéfalo e desencéfalo, você tem um neurotransmissor que é o glutaminérgico. Isso aqui é excitatório, tá? Mas quando ele chega aqui no bulbo, ele já libera o GABA. Esse é o quê? Esse é inibitório. Então, veja que você tem o seu corpo liberando vários peptídeos opioides, a encefalina, tá? Que vão tentar, às vezes, bloquear ou eles vão estimular. Então, isso se chama modular, tá? Modular significa tentar equilibrar essa passagem, essa corrente elétrica que está para os seus fios, tá? É simples se você entender dessa forma. Então, nós estamos tentando colocar para vocês de uma maneira bem didática, mas na prática você tem de maneira mais global, e você está tudo isso associado, tá certo? Quando você recebe seu paciente e você quer fazer um diagnóstico mais preciso, então você tem que ter noção. Como é que eu vou fazer um diagnóstico? Quer dizer, eu vou usar o que para fazer o diagnóstico? Eu vou fazer uma ressonância magnética para ver a coluna dele, para ver a anatomia dele. Eu vou fazer o PET scan para avaliar onde estão as metástases dele. Será que só isso é suficiente? Não. Isso faz parte. Então, você que é oncologista, você faz o seu PET scan regularmente. Você faz o seu exame de sangue normalmente. Né? Você que trata da dor também faz a mesma questão. Mas é fundamental que a gente tenha um questionário, por exemplo, como tem na fibromialgia, os points, né? Se você tem os pontos de dor. Então, no questionário, você tem que ter várias variáveis que você vai analisar. Sexo. Por que sexo é importante? Porque se você olhar, por exemplo, algumas dores crônicas, tá? A mulher, por ter a questão hormonal, ela mensalmente ela fica mais do que em desequilíbrio. Então, normalmente, se você tem doenças como a fibromialgia, ela é muito mais frequente na mulher. Então, se você tem um paciente oncológico do sexo feminino, provavelmente a probabilidade dela ter esse sintoma, o desequilíbrio é maior, certo? A idade. Normalmente você vai estar lidando com pacientes acima de 50 anos. Normalmente, a maior parte dos pacientes terão acima dessa faixa etária. A ansiedade. Quer dizer, você tem que procurar. Ele diz, eu sou ansioso ou não sou ansioso?
você vai ter que tirar aos poucos o seu paciente, através da sua anamnese, do seu jeito de chegar a ele, de penetrar nele e trazer para saber se ele é ansioso ou não. Porque tem paciente que você pergunta, eu sou ansioso? De forma nenhuma. Você vai descobrir depois, até no toque na mão. Você aperta a mão dele e a mão dele está suada. Então ele é simpático ao tônico. Então ele está ansioso naquele momento ali. Tá? Como tem pacientes que vão dizer que não são. Então você tem que procurar. Então, variáveis às vezes, sexo, idade, ansiedade, sono, imunidade, tá certo? Alimentação. Você vai fazer um questionário muito amplo. Tá? Você não pode utilizar somente, na verdade, um paciente que diz que tem um dor no quadril ou uma dor no joelho. Aí você faz, na verdade, uma imagem, um exame de imagem. Você sabia que 40% dos seus pacientes vão ter alteração estrutural e eles não vão ter dor? Então, se você fizer uma ressonância magnética ou mesmo raio-x no paciente com osteoartrite, aí você verá a alteração estrutural. Ele não tem sintoma. E ele tem alteração na estrutura. Isso acontece em 1/3 dos seus pacientes. Então, olha aí o que ele está dizendo. Você vai usar os exames, não é para não usar o exame. Não é para não usar o exame de imagem, o PET scan, nada disso. São todos exames que vão complementar o seu raciocínio. Mas você tem que estar atento ao que você está perguntando, para você individualizar, para que com isso você consiga o quê? Um resultado mais certeiro com o seu paciente. Então, lembre, quanto mais amplo for a sua avaliação, quanto mais você entender como é seu paciente, de personalidade e do estilo de vida dele, você vai ter um melhor resultado. Isso é medicina integrativa. Isso não é tratamento de oncologista, nem de cardiologista. Você tem que ver o contorno do seu paciente. E agora você vai entrar naquele conceito básico da medicina integrativa, que é Brain, Gut and Brain Connection, quer dizer, a conexão cérebro-intestino. E por quê? Porque a gente está falando de quê? De cérebro, córtex, aonde chegam os estímulos dolorosos, onde esse estímulo doloroso vai ser recebido e transformado, tá certo? Em sensação. E aonde você vai procurar começar a modular, quer dizer, fazer com que haja estímulos e inibições, tá? Para que ele controle isso. E intestino, porque se estou falando de quê? De intestino, estou falando de quê? Onde você tem mais tecido neurológico? Você sabe que o intestino ele tem, na verdade, uma extensão muito grande, 9 metros, mas se você estender ele como um todo, ele pode chegar até 200 metros. E a imunidade, em pacientes acima de 50 anos, ele, na verdade, praticamente 70%, 80% está lá no intestino. Você tem muito mais tecido neurológico no intestino do que, na verdade, na coluna. Então, você tem que ter, sabe, dessa conexão. Por isso que nós valorizamos tanto o seu sistema imunológico, ou a sua conexão cérebro-intestino. Isso é medicina integrativa. Isso é a base de tudo. E o seu paciente, ele vai provavelmente ter uma inflamação em um dos órgãos, desses órgãos. E aí, existe a ressonância. Não é uma ressonância comum que você faz estrutural. É a ressonância magnética funcional, em que você, através do fluxo sanguíneo, você vai avaliar pontos onde existe um aumento do fluxo. Se existe aumento de fluxo, significa o quê? Que você está com inflamação. Então, quanto mais você encontrar pontos no seu cérebro, você vai ter a capacidade de localizar. A dor é naquela região ali específica, tá? Aqui, ó, você nesse paciente, você viu que está no cerebelo. Aqui você está o quê? Na ínsula. Você, nesse paciente, está aqui, ó, S2, IPL. Então, se você conseguir detectar o local e a extensão através da ressonância magnética funcional, como você fez nesse paciente aí que tem fibromialgia, que é um paciente com dor, que o seu paciente oncológico, ele vai, inúmeras vezes, ter, na verdade, se você seguir o conceito básico de fibromialgia, que é números de pontos de dor, você vai, às vezes, você vai dizer que seu paciente que é oncológico está com fibromialgia. Você só não coloca isso, porque, na verdade, como ele é um doente oncológico, e essa doença oncológica, ela é a principal e está na frente, você pula a fibromialgia. Mas se ele, por acaso, não tivesse a doença oncológica, você teria dito que aquilo era fibromialgia. O que eu quero dizer para você? Que o exame de ressonância magnética funcional, ela vai te ajudar e muito, porque ela vai mostrar exatamente o grau de quê? De fluxo sanguíneo para a região. Então, o grau de quê? De chegada de inflamação. E aí você vai conseguir, pelo número, pelo tamanho, pela extensão, pela localização, você vai conseguir
trabalhar isso de uma maneira mais equilibrada. Então, ressonância magnética funcional. Você já pediu alguma vez para o seu paciente? Você já leu alguma coisa a respeito disso? Então, isso é um ponto fundamental. Então, ressonância magnética funcional, ela vai te ajudar, porque nós da medicina integrativa, nós trabalhamos com o quê? Com bioquímica, tá? Com fisiologia, com funcionamento. É óbvio que esse paciente seu, que já tem uma doença crônica, então eu não vou fazer a prevenção. Lógico que vou fazer a prevenção. É uma prevenção secundária, não é uma prevenção primária, ou até terciária, mas só vamos fazer a prevenção. Então, o uso da ressonância magnética tradicional, que vai lhe dar a estrutura, é básico, você vai fazer. Mas o uso da ressonância magnética funcional do seu cérebro vai ser fundamental. Então, grava bem isso, que eu tenho certeza que você aí não tem no seu dia a dia, não usa no seu dia a dia esse exame como de rotina. Você tem dificuldade. Então, procura entrar em contato com o radiologista para trocar uma ideia com ele, com a experiência dele, para você utilizar isso com mais frequência, para que a gente use o quê? A fisiologia da celular, para que nós consigamos ir na origem dos problemas, tá? Então, a ressonância magnética funcional, ela, na verdade, o que você vai notar também? Alterações no tamanho e formato das regiões cerebrais, que indicam o quê? Neuroplastia do sistema nervoso central, na dor crônica. Então, vamos tentar explicar isso. Então, você vai ter o quê? Óbvio que nós sabemos as alterações que existem na morfologia com o passar dos anos. Quer dizer, não precisa ser funcional para a gente saber que existe uma diminuição do tamanho do cérebro, mas não é isso que eu estou te dizendo. Estou dizendo que é um procedimento agudo, que você está vendo que naquele momento, se o paciente que você detectar é um paciente crônico, não é isso? Que procurou você agora, isso. É um doente oncológico que veio da quimioterapia, da radioterapia ou da imunoterapia, né? Que está sendo mais realizado nos dias atuais. Então, ele chegou para você e não se queixou de nada, mas você deve ter em mente que o uso da ressonância magnética funcional, se você pede para esse paciente, você pode detectar antes que ele se transforme em dor. Porque na hora que você der o diagnóstico do funcionamento, do fluxo inadequado, tá, naquela região específica, você está prevenindo que ele volte na próxima semana dizendo: ai, meu braço está doendo, meu intestino está doendo. Porque se você já fez isso como uma rotina, toda vez que ele, por exemplo, ele está se submetendo ao tratamento, tá, quimioterápico dele, você vai estar tratando ele de maneira preventiva. Então, periodicamente. Tá? O que você vai encontrar? Alterações no tamanho e formato, por causa muito do fluxo sanguíneo. Fundamental você não esquecer disso. Como tratar? Isso aí que também é fundamental, é básico, né? Básico, que a gente saia, né, dessa caixinha, né, dessa coisa de que só existe o farmacológico, né? Será que eu vou usar analgésicos, anti-inflamatórios, inflamatórios, analgésicos, esteroidais, não esteroidais, para as doenças nociceptivas? É isso. Então, eu vou usar os corticoides. Eu vou usar um anti-inflamatório não esteroidal, porque é uma doença nociceptiva. Eu vou usar um antidepressivo tricíclico, porque eu tenho certeza que é uma doença neuropática. Tá certo? Eu vou usar outro antidepressivo, porque eu sei que é doença neuropática. Ou eu vou usar um opiáceo. Nada. Se você se basear no farmacológico, e hoje nós usamos muito opiáceos, por quê? Porque, na verdade, ele age de uma maneira mais intensa e dá, na verdade, uma melhora mais rápida, tá certo? Que você tem receptores, 3 grandes receptores opiáceos, tá certo? Então, se você pensa que o opiáceo vai solucionar o problema, você vai causar tolerância, você vai ter efeito colateral, então você vai ter alteração do seu intestino, você vai ter uma série de efeitos colaterais e você vai aumentar sempre a dose. E como é que você previne isso? Aí é você, médico integrativo. É aquele cara que entendeu essa associação aqui, ó, tá certo? Em que você tem várias ferramentas para você tratar esse paciente. Então, é fundamental que você entenda que o opiáceo existe, mas nós vamos usar o mínimo possível disso, tá? O antidepressivo existe. É útil? É, mas vamos usar o mínimo possível disso. Porque nós vamos tentar isso aqui, ó, o não farmacológico. Então, por exemplo, nutrição. Quer dizer, você se preocupa em passar uma alimentação adequada, você entende de nutrição para chegar para o seu paciente e nutrir ele de maneira adequada e, dessa forma, desinflamar ele, ou você acha que ele pode comer o que ele quer?
você faz o tratamento e libera ele. É lógico que se você tiver uma massa magra, tá? Em equilíbrio e uma menor massa gorda, quer dizer, se você perder peso, quer dizer, massa gordurosa, você está desinflamando o seu paciente. Você vai ter uma melhora significativa do seu paciente. Nutrição. Básico, isso. É seu. Você vai falar que os seus peptídeos opiáceos endógenos, eles tenham o quê? Sejam mais equilibrados. Exercício físico é básico. Tá? Se você souber usar o exercício físico a seu favor, ele vai fazer o quê? Diminuir muito a intensidade da sua dor. Ela vai melhorar muito a sua dor. Por quê? Porque você sabe disso. O exercício aeróbico, como mesmo localizado, são exercícios que vão fazer com que você tenha liberação de citocinas que vão fazer o seu equilíbrio. Certo? Então, é fácil isso. É tranquilo, você sabe que isso existe. A questão é você colocar isso no seu dia a dia. Como ele é um paciente oncológico, tem dor crônica, você não pode fazer exercício, vamos devagar. Não, ele pode e deve. A questão é qual exercício você vai fazer para ele. Mas que o exercício faz parte, faz. Nos últimos anos, tá, você tem visto lá muito no sistema endocannabinoide, no uso do canabidiol. Então, quando você fala em canabidiol, algo muito extenso, você vai ver que você pode usar mais de 150 canabinoides que você existe. Tá? Além dos terpenos, tudo isso que você tem dentro do canabidiol. A questão principal é saber que você tem o uso do CBD de uma maneira mais fácil. Então, você consegue usar o canabidiol de uma maneira mais tranquila, com menos efeito colateral. Quando você já pensa em usar o THC, que é outro componente também importante do seu canabidiol, do sistema do canabinoide, você vai ter que ter uma mais devagar, né? Porque é um sistema seu. Então você não sabe a dose ideal. Então você vai ter que procurar o equilíbrio. Agora, é fundamental entender que quando você fala de CBD, você trabalha com mais tranquilidade. Quando você fala de THC, você já tem uma capacidade de manusear a dose menor. Então você tem que ir mais devagar com o THC, porque ela pode dar um pouco de agitação, mas ele deve ser utilizado. Se você usa, tá, massagem com creme de canabinoide, com o THC e o CBD, a melhora é fantástica das dores musculares. Então, você vê isso ser utilizado nos atletas. Por que você não usa no seu paciente com dor crônica? O creme, não é um creme comum, um creme de canabidiol. Vai desinflamar o seu paciente oncológico. Ele vai diminuir as dores que chegam ao seu consultório. Você não pode esquecer de que Tai Chi, Yoga, meditação, emoção. Medita, equilíbrio emocional. Importante, básico para você, tá? Toda técnica que use a técnica manual. Então, você tem a massoterapia, quiropraxia, tá? Você tem N microfisioterapia, tá certo? O toque, tá? A mãozinha quente que você coloca depois que ele recebeu, por acaso, uma furadinha na veia dele que você não conseguiu. Você passou a mãozinha, massageou e deu alívio nele. Tá? Então, veja que você pode usar a medicina hiperbárica, porque o uso da medicina hiperbárica, ela já comprovadamente, ela faz com que haja uma redução da inflamação, uma melhora da mitocôndria. Conecte aí, ó, bote aí, ó, processo, doença crônica e mitocondriodisíase, quer dizer, doença mitocondrial. Você vai ver que é básico isso. Tá? Então, de novo, quando você fala de medicina integrativa, você fala de mitocôndria. Aí você esquece, porque é um doente crônico, é um doente que tem oncológico, não esqueça. Isso é fundamental. Ele tem a patologia de base, a mitocôndria. Então, você tem que fazer com que a mitocôndria dele funcione. E aí você vai ter, quando você olhar e entender que a mitocôndria faz parte, não do atleta, não de um paciente crônico, do paciente que chegou ao seu consultório, você vai aumentar muito a gama, você vai poder usar uma série de suplementações, coenzima Q10, carnitina, que vai dar um alívio para ele. Por quê? Porque você vai equilibrar o corpo dele. Então, a mitocôndria, então bota doença crônica em pacientes oncológicos, dor crônica, melhor dizendo, e mitocôndria, disfunção mitocondrial. É básico isso. E se você estudar que é o que já é comprovado, você usa tudo aquilo que faz com que a sua mitocôndria funcione bem. Coloquei ali, por exemplo, a medicina hiperbárica, tá? Existem N outros formas de terapias que a gente falaria aqui que você vai ter que estudar, vai ter que procurar acupuntura, tá? Você ouve falar muito em várias sociedades na ozonioterapia, existem várias sociedades que as enfermagens, fisioterapia, que usam
o uso da ozonoterapia. Então, você tem que ter noção de tudo isso aí, tá? Como a terapia cognitiva comportamental, o psicólogo, todo mundo em conjunto, para que você consiga levar o seu paciente a um equilíbrio, tá? A uma neuromodulação, a uma neuroplasticidade ao seu favor. Então, qual é a dica prática para vocês agora, para a gente finalizar essa questão hoje que a gente trouxe para vocês? Você não pode estar fechado o que já aconteceu, o que é muito comprovado. Você tem que estar aberto a novas tecnologias. Então, eu vou colocar 3 simples aqui para vocês. Tá? Vocês já ouviram falar em fotobiomodulação? Resultados fantásticos e rápidos. Você já ouviu falar em terapia neural? Procura ver, procura estudar, procura saber quem está fazendo. Porque você vai ver que o seu paciente vai melhorar de forma imediata. Porque a terapia neural, por exemplo, ela estimula o quê? O estímulo do sistema nervoso vagal. Então, aquele desequilíbrio do seu sistema nervoso simpático, parasimpático, que é comum nas dores crônicas, você vai ter sempre o simpático normalmente mais ativo, com a liberação de neurotransmissores e peptídeos endógenos mais, vamos dizer assim, excitatórios e mais inflamatórios. A terapia neural ela vai agir o oposto, tá? Ela vai agir estimulando o sistema vagal e você vai ter uma reação. O seu paciente vai sair do seu consultório, ele vai imediatamente ficar agradecido a você. Você hidratou ele, você usou terapia neural, você fez a biomodulação, você fez a microfisioterapia. Então, a dica prática é muito mais do que terapia farmacológica. Medicina integrativa é algo muito amplo. Então, o que a gente tentou hoje de maneira rápida e tentou ser mais didático, se torna um assunto muito complicado e difícil em uma coisa simples. E, na verdade, você veja que nós falamos de neurofisiologia, neuromodulação e uma série de formas de tratamento. Então, a prática, o que é prático? Tem um grupo de trabalho com você. Começa a discutir mais com as pessoas que estão no entorno de você. A nutricionista que tem experiência, o fisioterapeuta, todos vão te agregar. E você, como médico integrativo, você vai ter um conhecimento maior. E você vai conseguir passar. Então, eu faço isso regularmente. Tá? Então, aqui no meu consultório, na verdade, nós atendemos regularmente pacientes oncológicos. E, normalmente, quando ele procura você? Quando ele reagudiza. Então, é comum. Ele vem no seu tratamento crônico, você avisa ele, então é frequente. Dona Clara, Dona Maria, a senhora tem que vir aqui toda semana. Melhora, ela não volta. É muito comum isso, tá? Então, o que acontece? Quando ela não volta, ela chega aqui muito desequilibrada. Então, lembra disso, isso é comum. E o que eu faço no consultório quando eles chegam desequilibrados? Eu uso tudo isso. Tá certo? Eu uso a mitocôndria, eu hidrato, eu faço a fotobiomodulação, a terapia neural, eu faço o canabidiol, eu faço o uso de tudo, tá certo? Para quê? Para que seu paciente, o meu paciente que vem, é comum, tá? Então, meus pacientes oncológicos são pacientes que eu trato que, através da psicologia, a gente procura sempre tornar a vida dele mais alegre, ele vai tomar o sol dele diariamente, como qualquer um deles. Por que está doente não pode tomar sol? Deve, olha a vitamina D, que nós falamos tanto. Tá? Então, a dica prática. Qual é a dica prática? Abra a cabeça. Qual é a dica prática? Não fique bloqueado ao que já está comprovado. Que o que já está comprovado, nós já vamos utilizar. Mas nós já sabemos que o que está comprovado também tem limitações, tem efeito colateral. E na hora que você associa essas várias modulações, como eu faço aqui, com os meus pacientes, os resultados são muito bons. E quando você veja, eu perco o paciente, porque ele deixa de fazer aquilo ali, ele não acredita naquilo ali, ou o familiar deixou de trazer ele. Por quê? Porque não acredita nessa forma de tratamento, que foi convencido que aquilo não tem comprovação científica, normalmente o resultado é ruim, tá? Eu perco aquele paciente, quer dizer, e ele perde, né? Por quê? Porque eu perco ele, porque ele, na verdade, ele fica doente e ele acaba tendo um final triste. Então, o que acontece no meu consultório é muito bom e é gratificante. Por quê? Porque você vai ver o paciente, ao contrário, entrar chorando, entrar com dor, entrar reclamando, tá? E sair o quê? Rindo e te agradecendo. E o que vale mais do que o sorriso do paciente quando entra de uma forma e sai de outra, tá? Então, isso que é a dica prática, tá? Então, abra sua cabeça e entenda, faça isso que o seu paciente vai sair como o meu sai daqui, sempre com essa relação médico-paciente que a gente tanto fala, e ele vai ficar sempre gratificado por você ter feito aquilo com ele, e a energia que ele passa para você é outra. E aí você vai ficar também muito feliz, tá?
Então, hoje, ficamos por aqui. Na quinta, a gente tem um bate-papo, que a gente vai falar especificamente de exercício físico, tá certo? Da dor crônica, tá? Nós vamos falar sobre exercício com a dor crônica com o fisiologista Alexandre Dortas, tá? Nessa quinta-feira agora, tá bom? Então, um abraço a todos. Tudo de bom para vocês.